Para alguém que nunca fez terapia ou não faz, um sinalizador que você precisa se atentar para saber entender em que medida você está se adoecendo mentalmente é se dar conta o quanto você se dedica ao seu trabalho ou às suas atividades, que são trabalhos também como filhos ou como a sua faculdade. Todos esses trabalhos que você se dedica em excesso esconde uma dinâmica que hoje a gente vai discutir um pouco. Como é que o nosso trabalho, como é que as coisas que a gente produz com tanto cuidado, com tanto carinho, é exatamente aquilo que nos adoece? É importante ressaltar que o trabalho ele traz duas coisas que precisam ser pensadas. Primeiro, a ideia de controle. Então, quando você está insegura quanto às coisas da sua vida, se você foca no seu trabalho, você tem a sensação de estar repetindo, produzindo e tendo a segurança de onde aquilo vai dar. Então, a ideia do controle sobre o seu trabalho parte de um lugar de você se dar conta de que existe uma certa autonomia, um certo lugar que você deseja ir. E muitas vezes você se torna obsessivamente focado ao seu trabalho. Então você dedica horas, você dedica tempo, você se cobra muito. E óbvio, quando eu falo sobre trabalho, eu não estou falando só sobre o trabalho que você realiza na sua vida profissional. Eu estou dizendo sobre o trabalho da maternidade, que pode ser um trabalho. Eu estou dizendo sobre os seus estudos, que é um trabalho. Então, existem diferentes modos em que a gente se relaciona trabalhando, mesmo que socialmente isso não seja considerado como um trabalho. Então, todos esses elementos que a gente se dedica exclusivamente, né, de modo que a gente abdica da nossa vida, de modo que a gente abdica dos nossos amigos, porque assim, há pessoas que focam tanto no trabalho que, de fato, colocam como secundária, terciária, qualquer demanda, qualquer coisa que brigue com esse trabalho, qualquer coisa que peça espaço a esse trabalho. Então você começa a ficar tão obsessiva com aquilo que você começa a não querer entrar nas relações ou se dedicar a outras coisas que possa vir a atrapalhar a sua dinâmica dentro do seu trabalho. Então a obsessão se torna um foco de modo em que você direciona para aquela atividade. Então você passa a fazer tudo, se dedicar e ter tempo. E óbvio, quando a gente fala sobre trabalho, quando a gente fala sobre maternidade, quando a gente fala sobre alguns aspectos, as pessoas tendem a vangloriar quanto essa pessoa é dedicada, quanto essa pessoa faz, o quanto essa pessoa ela tá ali realizando. Mas é importante se pensar o quão isso é custoso, o quão isso é desconfortável, o quanto você está abrindo mão de coisas que poderiam ser outras experiências, mas que você está se dedicando exclusivamente a entender, melhorar, ajustar a sua performance. Como se ao fato de você trabalhar e dirigir tanta energia te desse aí uma segurança de que esse trabalho vai te proteger do sofrimento e das dores, porque às vezes é isso, às vezes sua vida está caótica, às vezes você está triste, às vezes as coisas não estão acontecendo do modo que você gostaria, e aí você começa a focar exclusivamente no seu trabalho ou em uma área da sua vida para fugir dessa realidade. E essa realidade ela é encarregada de te proteger do sofrimento que você está fugindo. Então, seja no seu trabalho, seja a dedicação aos seus filhos, seja o seu relacionamento, seja o seu estudo, seja qual for a área que você demanda de modo obsessivo, é importante se dar conta do que é que você está fugindo. E aí a gente vai para o segundo ponto. O que você está fugindo quando você se dedica de modo absurdo ao seu trabalho? Quais são as coisas que você acha que não está funcionando? Muitas vezes pode ser o seu relacionamento, pode ser a dinâmica da relação que você entrou, os medos que você sente frente a essa relação, e você acha que se você se dedicar ao trabalho, aquele trabalho vai dar conta, com os resultados daquele trabalho, de fazer com que você se sinta mais confortável, mais tranquila quanto às coisas. Muitas vezes é a maternidade, seja você tendo filhos, se dedicando e se cobrando muito além do que deveria para que a execução desse lugar de mãe seja de modo autêntico, incrível, e você dirige toda a sua energia para aí. Ou os estudos, como se a educação fosse te levar para um lugar em que fosse corresponder esse ideal. Sempre existe, essa é a coisa, uma ideia que se você se dedicar muito a determinada coisa, você vai ser salvo de algo. Então é importante a gente se perguntar do que é que eu tenho medo, do que é que eu espero ser salvo, do que é que eu estou fugindo porque eu tenho medo de me aproximar. São os meus sentimentos?
É do medo de ser rejeitada? É do medo da vida real eu não ter tanto controle quanto eu acho no meu trabalho? É do medo das coisas não corresponderem às minhas expectativas e eu ter que me frustrar? Geralmente a gente foge tanto, né? A gente se dedica tão obsessivamente a determinadas coisas porque a gente tem medo do nosso sentir. Porque o nosso sentir muitas vezes nos coloca de frente para coisas que não estão funcionando. E ele cobra um lugar no sentido de que, e aí? A gente vai fazer o que quanto a isso? De que modo a gente pode se movimentar para o sofrimento que a gente está sentindo? Então é importante se dar conta que muitas vezes a gente faz um movimento racional de execução do nosso trabalho porque estamos com medo do sentir. Porque a gente foi fugindo tanto do nosso sentir, desapropriando tanto da nossa experiência do sentir, que a gente acaba tendo medo de que quando a gente sinta, a gente não tenha controle. A gente se torne vulnerável, que o outro utilize as nossas vulnerabilidades contra a gente, que a gente se torne menor dentro dos relacionamentos, o mínimo sinal de rejeição, o mínimo sinal de não cumprimento das expectativas. Então você começa a ter um receio muito grande de como as coisas podem vir a funcionar. Porque é do campo do sentir. Então a gente procura muitas vezes racionalmente compreender como é que a gente vai dar conta de determinadas coisas de modo prático, de modo funcional, de modo cognitivo, mas não vai se perguntar como a gente dá conta de fazer determinadas coisas mediadas pelo nosso sentir. Então nosso sentir é um movimento contrário à nossa racionalização. É o nosso se dar conta da nossa experiência sentimental, que é construída com base na nossa história, com as nossas expectativas, com nossos sonhos. Então é importante se dar conta que quando a gente se aproxima do nosso sentir, é quando a gente começa a perceber por que a gente faz esse movimento obsessivo em torno dessa ideia de que essa ideia vai resolver todos os nossos problemas. Então, quando você trabalha excessivamente, quando você se dedica a algo excessivamente, existe uma ideia de que por trás desse movimento obsessivo, você vai ser protegida, você vai ser salva. Existe uma razão para que você faça isso, né? Existe uma razão para que você dirija toda a sua energia a um determinado trabalho. E geralmente essa razão é uma autoproteção, uma proteção do seu sentir. Só que a gente só dá conta de mediar o nosso sentir quando a gente sai desse movimento de defesa. Então, em certa medida, a gente institui uma defesa que é focar toda a nossa energia na nossa racionalização, no nosso trabalho, sem se dar conta da nossa experiência, do nosso sentir e de modo a que a gente consiga mediar o nosso sentir, se apropriar do nosso sentir para que a gente não se torne refém dos nossos próprios sentimentos. Bom, é isso. Foi um prazer te acompanhar nessa sessão. Informações sobre atendimento no link abaixo, informações sobre terapia no link abaixo. Você também pode comentar, me contar aqui o que você acha sobre isso, se você também é viciado em trabalho, se você também faz muito esse caminho de focar exclusivamente no seu trabalho, porque você está com medo de sentir. Acho importante a gente trazer essa discussão, pensar na nossa sensibilidade. Me conta aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí também. Quem sabe a gente pega um comentário para trazer no vídeo respondendo. Foi um prazer, um beijo e até mais. Tchau!